Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quarta-feira, dia 5 de fevereiro. Hoje a igreja celebra a festa de Santa Águeda. Ela foi martirizada no ano 250 em Catânia, na Itália. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Marcos, capítulo 6, versículos de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus regressou à sua cidade, à sua terra natal. E como de costume, durante o sábado, ele foi até a sinagoga e ali pôs-se a ensinar. Todos os que ali estavam ficavam admirados com a sabedoria de Jesus e começaram a perguntar: de onde lhe veio esta sabedoria e com que poder ele realiza estes milagres? Ele não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de João, de Simão, e suas irmãs não vivem entre nós? E eles ficaram escandalizados e não creram em Jesus. Então Jesus disse: o profeta não é benquisto e nem admirado em sua terra, nem dentre os seus parentes e nem dentre os seus conhecidos. E Jesus não pôde realizar muitos milagres ali, porque não encontrou fé. Ele, impondo as mãos, curou alguns dos doentes que ali estavam. E Jesus se pôs a ensinar ali nas redondezas. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente a palavra de Deus nos chega como um alimento diário. Porque a palavra de Deus é o pão nosso de cada dia. Um pão que nos alimenta diariamente. Porque todas as vezes que abrimos os evangelhos, é o próprio Jesus que nos orienta, nos fala, e assim a palavra de Deus vai nos animando, nos exortando e também nos corrigindo. Hoje, na primeira leitura ainda da carta aos Hebreus, nós encontramos o autor sagrado argumentando uma coisa muito difícil para nós compreendermos. Por exemplo, a pedagogia dos sofrimentos. Que às vezes também os sofrimentos podem ser uma correção do Senhor. Escute bem, às vezes pode ser. Às vezes é burrice nossa mesma. Mas às vezes é o Senhor que vai nos corrigindo. É o Senhor que vai nos levando a um caminho melhor. Por isso o autor sagrado argumenta: o pai que ama o seu filho, ele o corrige. E nesse momento de correção, o filho fica aborrecido, sofrido, porque ninguém quer ser corrigido. Ninguém gosta de ser corrigido. Mas o pai que ama e se preocupa, ele deve corrigir o seu filho. Assim, Deus também corrige aqueles que ele ama, porque ele quer o bem de todos. Mesmo que esse momento de prova, mesmo que esse momento de correção signifique às vezes contrariedade, sofrimento, mas depois experimentamos a paz, porque aprendemos com estes sofrimentos. Então o autor sagrado nos convida: não desanimem, fortaleçam os joelhos cansados, os pés desorientados, para que como mancos vocês não se desviem do caminho do Senhor, mas permaneçam firmes na fé. Permaneçam na fé. Todos os discursos durante esses dias têm sido sobre a fé. No evangelho de ontem, por exemplo, nós encontramos Jesus que estava sendo assim encurralado por uma grande multidão e todos tocavam o manto de Jesus e todos tocavam a roupa de Jesus. Mas Jesus não encontrou fé naqueles toques. Nem sempre os toques dados a Jesus são expressões de fé. Às vezes são expressões de interesse, de satisfações de coisas necessárias para a vida, mas não de fé. De modo que aquele toque daquela mulher hemorraísa do evangelho de ontem fora diferente. De modo que Jesus percebe que dela sai uma força que curava. E para ela saiu de Jesus uma força viva que curava, mas para os demais não. Isso chamou a atenção de Jesus e ele quis perguntar: quem me tocou? E os discípulos, creio que estavam meio bravos, disseram: mas que pergunta é esta? Veja só que todo mundo te encurrala, todo mundo te toca, você vem perguntar quem me tocou? É que Jesus percebeu que aquele toque saiu uma força dele que curava, que libertava.
E a mulher amedrontada se aproxima de Jesus e diz: Senhor, fui eu. E Jesus diz: filha, coragem, tua fé te curou. Às vezes nós tocamos a Eucaristia com o coração descrente. Tocamos as imagens dos nossos santos e as Sagradas Escrituras com o coração descrente. E assim como aquela multidão que tocava a roupa de Jesus, não conseguimos nada porque a fé é insuficiente. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente o Evangelho de hoje fala sobre fé. É Jesus que volta à sua cidade onde ele cresceu, dentre os seus conterrâneos. E ele vai celebrar com eles na sinagoga no sábado, e eles ficam escandalizados com a sabedoria de Jesus e perguntam de onde lhe veio esta sabedoria. E este poder para realizar milagres, de onde lhe veio isso? Porque nós o conhecemos. Quer dizer, eles têm muitas informações humanas sobre Jesus e eles apresentam essas informações. As mesmas informações que nós recebemos nos estudos acadêmicos de história, de teologia, nos estudos bíblicos. As mesmas informações humanas e científicas. É filho de Maria, é irmão de Tiago, de José, de João, de Simão. As irmãs dele vivem conosco, ele vive aqui na nossa cidade, cresceu na nossa cidade, a profissão dele é carpinteiro. São todas as informações humanas que eu tenho e que você também tem sobre Jesus de Nazaré, porque nascemos num país de tradição cristã. Fomos educados em casas também de tradições cristãs. Muitos de nós estudamos em colégios com tradição cristã. E assim, todas essas informações nós obtemos também. E carregamos essas informações. Agora, se elas foram capazes de gerar a fé em meu coração e em seu coração, isso é outra história. Porque a fé não vem pelo sangue do pai e da mãe. A fé não vem por tradição de família. A fé vem por encontro pessoal com o Senhor. De modo que eles ficaram escandalizados com Jesus e não creram nele. Não acreditaram nele. Não acreditaram que naquele homem que estava ali, com toda a história que for então demonstrada, ali estava o Deus Altíssimo. Do mesmo modo, como muitos de nós não cremos que Jesus está presente no Santíssimo Corpo e no Santíssimo Sangue. Quantas igrejas dizem que ali é somente uma ceia memorial, mas não há uma presença real? Isso escandaliza também. Se eles, naquele primeiro momento, não puderam crer que escondido sobre aquela humanidade daquele homem histórico estava o Deus Altíssimo, muitos de nós também não cremos que escondido no pão e no vinho está também o mesmo Deus Altíssimo, e assim os primeiros foram reprovados e os segundos também serão reprovados em sua fé. E diz o nosso texto, Jesus não pôde realizar muitos milagres ali porque não encontrou fé. Como aquelas pessoas que no evangelho de ontem também, por necessidades, tocavam a Jesus, mas não havia fé suficiente em seus corações, talvez uma magia, talvez uma superstição. E magia e superstição ainda não é a fé. E querer crer não é crer. Querer crer não é crer. Crer é dom do alto que nós devemos suplicar ao Senhor todos os dias. E diz o nosso texto então, Jesus não pôde realizar muitos milagres ali. Impôs a mão em alguns e eles ficaram curados. Mas Jesus sai dali e não desanima. Não desanima. Não fica frustrado. Jesus vai continuar o seu caminho e vai dizer, o profeta não é benquisto e nem admirado dentre os seus parentes, seus vizinhos, seus amigos. E é verdade, evangelizar dentro de casa é muito difícil, porque as pessoas conhecem a nossa história, conhecem as nossas fraquezas, conhecem as nossas limitações. Isso é muito difícil. Então que essa palavra de hoje ajude a mim e a você a nos preocuparmos em sustentar a nossa fé, redirecionar os nossos passos para que, como diz a primeira leitura de hoje, não venhamos a nos extraviar do caminho. Muito obrigado por todas as felicitações pelos meus 30 anos de sacerdócio. Muito obrigado por todos vocês que fizeram parte e que fazem parte também desta minha história de busca de Deus, porque a Deus nós devemos buscar como quem busca dinheiro todos os dias, com a mesma ganância, buscar sempre o Senhor. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Santa Águeda, rogai por nós, paz e bem.